E peço que os irmãos todos abram a sua Bíblia no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, Salmo 126. Mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 126, porque nós faremos a leitura deste salmo em blocos. Mas os irmãos estejam atentos para o fato de que este salmo, o Salmo 126, integra uma seção do livro dos Salmos, que se chama os Salmos de Romagem. Esses salmos de romagem, eles vão do Salmo 120 até o Salmo 130. O que são esses salmos? São cânticos. São cânticos que eram entoados pelo povo de Deus, pelos crentes, quando eles iam para Jerusalém cultuar. No caminho para Jerusalém, saindo das tribos, dos lugares onde estavam, eles iam em grupos, cantando os feitos de Deus em suas vidas. E nestes salmos de romagem, nós temos o registro de experiências individuais, mas ainda mais a experiência familiar e coletiva dos grandes feitos de Deus no povo, na vida do povo, o Deus da aliança que nunca se afasta do seu povo. E no Salmo 126, nós temos um cântico que celebra a restauração de Deus do seu povo na ocasião do exílio de Judá em Babilônia. O exílio foi uma experiência terrível. Foi uma experiência terrível no povo de Deus. Talvez o salmista do Salmo 126 fosse um levita, ou talvez um profeta, ou quem sabe, um homem mais velho, que se lembrava da sua cidade. Talvez alguém que, tendo crescido no exílio na Babilônia, ouviu as histórias das grandes pedras do templo de Salomão, lá no cume do Monte Sião, que se alteava lá imponente na cidade de Jerusalém. Podia ser vista de longe. Os salmos de romagem falam, não é, daquele templo que era enxergado ao longe e era o destino dos adoradores. Os levitas faziam ali o seu sacrifício. Era ali o lugar dos objetos sagrados, o candelabro que nunca se apagava, as cortinas de seda e de cetim, um incensário que fumegava por todo canto, perfumando o ambiente do templo com um cheiro que era inconfundível. A arca da aliança que guardava a lei do Senhor, o cajado de Arão. O sumo sacerdote andava por ali, todo aparamentado com sua estola, enfim. Mas, no exílio, tudo isso acabou. Tudo isso ruiu. Foi destruído. O exílio foi um verdadeiro trauma na experiência do povo de Deus. Os relatos bíblicos contam que foram várias as incursões dos babilônios na terra dos judeus. Cada uma das campanhas militares deixava um rastro de terror, um rastro de destruição, que pouco a pouco ia esmiuçando, destroçando as esperanças de livramento por parte do povo, ia esmagando a esperança. Na última incursão dos babilônios em Jerusalém, os muros que cercavam a cidade foram completamente derrubados, destruídos. O templo foi invadido, foi saqueado, foi queimado, foi completamente destruído. Isso diante dos olhos incrédulos do povo, um povo que sucumbia diante da ação violenta, brutal daquele povo, sem poder de reação. As pessoas morriam pelas ruas, algumas pela violência e outras tantas de fome, outras de doenças e de coisas terríveis que lhes acometeram. O livro de Daniel nos conta que o profeta Daniel era um jovem de 17 anos, quando foi levado junto de muitos outros milhares de jovens e de homens e de mulheres e de crianças e de idosos, como cativo, para longe da sua casa, para longe da sua cultura, para longe do seu idioma, para longe da sua religião, para longe da sua fé. Ele conta que os objetos que um dia adornaram o templo, agora saqueados, enfeitavam os palácios do rei da Babilônia. O mesmo palácio onde ele fazia as suas festas, as suas orgias e as suas bebedeiras.
Mas, de forma inesperada, surpreendente, espantosa, 70 anos depois deste longo período de exílio, quase que como num sonho, no ano 537 antes de Cristo, o rei dos persas, Ciro, emite um decreto por meio do qual ele permite que os exilados voltem para Jerusalém. E o povo volta também em etapas. Esdras nos relata como foi isto. Ele nos conta, por exemplo, lá em Esdras capítulo 3, verso 13, como os fundamentos do templo foram lançados novamente. E quando este dia chegou, o povo cercou aquele local e chorava e pranteava ao mesmo tempo. Deus levantou Ciro com o exato propósito de, por meio dele, fazer o seu povo voltar à sua terra ancestral e restabelecer a nação. É neste contexto que este Salmo 126 foi escrito. Então é importante que os irmãos atentem para isso, porque as palavras do salmista carregam aqui um peso muito dramático. É o peso de alguém que viveu de perto os horrores do exílio e a restauração à sua própria terra. Um livramento surpreendente de Deus. E que vai falar de uma colheita. De uma colheita. Que eu quero chamar aqui de a colheita de Deus. É a colheita de Deus, porque foi mesmo Deus quem semeou as sementes da graça no árido terreno do coração do seu povo, para que agora ele pudesse colher também frutos maravilhosos. Então, para pensar nessa semeadura e nessa colheita de Deus, eu gostaria de fazer 3 destaques do Salmo 126, dos versos 1 a 3, a colheita da restauração passada. O verso 4, a colheita da graça presente. E o verso 5 e 6, a alegria dos frutos futuros. Então atente comigo os versos 1 a 3 do texto que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Esses 3 primeiros versos, o salmista manifesta a alegria da restauração que Deus deu ao seu povo. Como Deus restaurou a nossa sorte, diz o salmista, nós ficamos como quem sonha. Aqui nós temos a colheita da restauração que Deus deu ao seu povo. É interessante porque essa palavra sonho que ele usa aqui, ela pode ter 2 aspectos importantes. O primeiro deles é que o sonho do regresso era algo que lá no exílio o povo nutria no coração. E nutria porque tinha profecias. Profecias que Deus deu a profetas, inclusive alguns deles exilados também, de que um dia ele restauraria a sorte do seu povo. Então, este sonho acerca do qual o salmista fala, ele pode muito bem fazer referência aos sonhos, quer dizer, a antecipação de uma promessa futura que Deus daria a eles. Em Ezequiel capítulo 36, verso 24, nós lemos a profecia que diz: Tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel foi um dos exilados. Com 25 anos de idade, ele foi mandado para o exílio. Outros profetas, até mesmo antes do cativeiro da Babilônia, como Isaías, também profetizaram a queda do povo de Deus e a grande restauração do reino de Deus. E, portanto, essa esperança de que um dia o povo seria resgatado por Deus daquele lugar, mesmo sem nenhuma condição humana de que isso pudesse acontecer, era um sonho, era uma aspiração, era um desejo nutrido no coração. Mas há também um segundo sentido para sonho aqui, no sentido de que havia uma tristeza por aquilo que havia acontecido. Eles foram levados cativos para o exílio da Babilônia por causa dos seus próprios pecados. E ali o seu culto foi substituído por choro. E, e a sua vida
agora se viu esvaindo-se das suas mãos. Mas quando eles voltam, como eles voltam, é uma coisa tão surreal, tão surpreendente, como profetizado por Isaías, capítulo 49, versos 12 e 13, que diz: Eis que virão de longe, eis que aqueles do norte e do ocidente e dos outros lugares da terra serão reunidos desde Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo dos seus aflitos, e dele se compadece. Então, nesse sentido também, agora nós estamos realizando um sonho. Há o sonho da aspiração e aqui o sonho realizado. É nesse sentido que o salmista começa essa palavra dizendo: quando o Senhor fez isto, nós ficamos como quem sonha, porque Deus, de forma incompreensível, seguramente miraculosa, cumpriu aquelas promessas e restaurou o seu povo para sua terra ancestral. Deus mudou a história daquele povo triste, do povo que chorava aos pés do salgueiro, como se lê no Salmo 137, um povo que não tinha mais força de defesa, que não tinha aliados políticos ou militares, que não tinha mais um sistema político organizado, que não tinha mais terra, que não tinha ouro, que não tinha prata. Tudo que eles tinham era a memória e a fé. É fé. Mas Deus se lembra do seu povo, o salmista vai dizer. Deus se lembra do seu povo e vai em resgate dele. Vai em direção ao povo, buscar o seu povo. Ele entra na história e restaura, ele conserta, ele arruma, ele apruma, ele endireita as coisas. O Salmo 85 é um salmo também do exílio, e nele nós lemos que Deus favoreceu essa terra. Ele perdoou os pecados do seu povo e restaurou a prosperidade de Jacó. Irmãos, atentem para essa palavra importante que o salmista usa aqui. Ele usa a palavra restauração. Duas vezes ela aparece nesse salmo. Ela é importante para que a gente entenda o sentido que ele quer transmitir para a gente nessas palavras. Porque a ideia de restauração indica que o povo tinha alguma coisa que foi perdida, que o povo tinha alguma coisa que foi tirada. E agora eles sentem falta daquilo que tinham. E a Escritura vai dizer para a gente, o livro de Reis, aliás, desde do livro de Juízes em diante, nós vemos a trajetória do povo de Deus desde que sai da terra do Egito, uma trajetória que envolve uma bagunça muito grande por causa de um coração duro. Foi o pecado do povo que levou o povo àquela condição de exílio. O povo se desviou de Deus, permitiu que a sua fé se tornasse só uma cultura, uma religião de formas, de aparência, não mais de coração e de olhos. O povo se corrompeu com os valores dos povos vizinhos, dos pagãos, com a mesma religião dos povos vizinhos. Se afastou de Deus. E Deus então disse que visitaria o seu povo com juízo, para punir os seus pecados. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles tinham o templo, foi destruído. Tinham a terra que emana leite e mel, foram desterrados. E aquilo então que eles não valorizaram se foi completamente. E então eles sentem saudades disto. E aqui, gente, há algo importante para considerarmos. A restauração se dá quando se perde alguma coisa. Isso pode acontecer com o povo de Deus nos dias de hoje. Nós, muitas vezes, experimentamos manifestações da graça de Deus, muitos privilégios que Deus dá ao seu povo, de irmãos e irmãs que são dons de Deus na vida da gente, de ensino precioso que chega ao nosso coração, do cuidado amoroso de Deus que dá ao seu povo uma igreja, protege, nutre, fortalece. E às vezes é bem possível que quando nós somos tão assim privilegiados, com tantas expressões de graça, nós não damos muita conta disso. Nem sempre. Isso acontece por causa de ingratidão. Às vezes, pode ser ingratidão, mas nem sempre é. Mas é possível que em algum momento a gente se acostume
a gente se acostume com as manifestações de bondade de Deus e com a sua graça. E isso pode, de alguma maneira, quando a gente vai perdendo o encanto, a alegria, o senso de gratidão por aquilo que Deus nos dá, que isso vai fazendo a gente assim um pouquinho mais indolentes, um pouquinho mais apáticos, um pouquinho mais frios, um pouquinho mais manhosos. A gente às vezes fica um pouco caprichoso, às vezes a gente fica um pouco ranheta, começa a reclamar das coisas e murmurar, e parece que nada está muito bom. E foi assim com o povo de Deus lá no deserto. E muitas vezes, quando a gente lê passagens assim, a gente pensa, puxa, mas que povo de coração duro, e a gente nem se dá conta que muitas vezes esse povo somos nós. Gente, a Bíblia, ela é muito realista, porque ela descreve a humanidade como ela é. E nós somos essa gente. E às vezes a gente pode ser um pouco manhoso, sim. E a gente vai perdendo de vista essas manifestações da bondade, dos cuidados, da graça de Deus, até que a gente deixa de tê-las, até que elas se esvaiam de nossas mãos, até que a gente perca essas coisas e elas façam muita falta para a gente. Isso pode acontecer na experiência de uma igreja, isso pode acontecer na experiência pessoal também. Eu chamo isso de exílio espiritual. Nós podemos, às vezes, ser mandados para um tipo de exílio espiritual, em que nós, na nossa conduta, na nossa caminhada, nos acostumamos com a graça a ponto de sermos indiferentes a ela. E aí nós deixamos os meios de graça, a leitura das Escrituras, as nossas orações, a beleza do culto a Deus, a comunhão que nós temos uns com os outros, as amizades com pessoas maduras que nos puxam para cima, são meios de graça. E às vezes a gente deixa essas coisas de lado. E sabe o que mais? É possível que em algum momento os nossos olhares começam assim, se esvair para fora dos nossos muros, lá para as terras vizinhas, para os nossos vizinhos pagãos. E as práticas deles talvez pareçam um pouco interessantes para nós, e é assim que nós vamos nos mundanizando. Isso pode acontecer com congregações inteiras, pode acontecer também no nosso plano pessoal. Mas esse texto está aqui para também nos dizer que, enquanto o povo se afastava de Deus, Deus semeava, Deus semeava disciplina. Quando o povo sofria lá no exílio, Deus semeava arrependimento. Quando o exílio se estendeu por muito tempo, Deus semeava esperança. E quando agora o povo se vê livre do exílio, como a gente lê aqui, Deus vai semear sementes de gratidão, de apreço pela bondade dele. Sabe, gente, quando nós estamos longe de Deus, quando estamos longe do povo de Deus, do templo, se somos de Deus, quer dizer, se somos dele, o coração não vai aguentar isso não. Ele vai ficar pequenininho, ele vai apertar. Nós desejaremos sair desse exílio espiritual. E Deus vai usar exatamente essa experiência de derrotas, de fracassos, a própria rebeldia do povo, como um tempo de semeadura, de disciplina, de arrependimento, que vai germinar e produzir frutos de esperança, para que Deus faça neste povo uma colheita maravilhosa. Faça neste povo uma colheita maravilhosa. Quando a gente vai para o verso 2, a gente vê o resultado do que essa colheita produziu no coração do povo. Eles aqui reconhecem as manifestações da bondade de Deus, da munificência de Deus, da bondade de Deus. Eles reconheceram, eles entenderam que foi Deus quem agiu. E eles vão dizer, olha, isso é testemunho para todos os povos. Os povos da terra, eles verão e saberão que foi Deus quem nos livrou. Foi Ele quem veio nos visitar e Ele que nos livrou. Até os homens pagãos
não tinham como não atribuir a Deus o livramento que o povo judeu teve. As nações reconheceram os feitos de Deus, o salmista diz. Então eles ficam num estado de torpor. O choro da tristeza do exílio agora dá lugar ao riso. A alegria toma o lugar da tristeza, aliás. A celebração toma o lugar do lamento. A boca se enche de riso. O coração está leve, está cheio de exultação. O povo está feliz, está cantando, está celebrando, está sendo grato. E aqui, gente, a gente tem um convite à felicidade cristã, uma chamada alegria na presença de Deus em nossas vidas. Como faz bem para a nossa alma isso, gente? Não é? Quando a gente percebe o mover de Deus no nosso meio, pelas respostas às nossas orações, pelos cuidados que Deus traz para nós, que agora a gente consegue perceber, quem sabe, até mesmo depois de passar por um grande perrengue, como eles mesmos passaram, eles estão olhando os feitos de Deus e estão dizendo: não é possível, só mesmo Deus para fazer algo assim. Quem sabe alguns de nós tenhamos passado pela experiência de dizer assim: é Deus, só pode ser Deus. Esse momento da minha vida, as coisas que estão acontecendo, não pode ser outra coisa, não há outra explicação. Esta é a mão de Deus em minha vida. E há momentos, tanto na experiência do povo como um todo, como também na nossa relação pessoal com Deus, em que Deus se mostra de uma forma tão evidente. Não há outra resposta que não seja o louvor e a adoração. É exatamente isso que o povo de Deus fez. O povo cantou, o povo celebrou, porque o povo sabia. O povo entendeu finalmente, foi Deus quem os livrou. Isso faz bem para a alma da gente, saber reconhecer os feitos de Deus, expressar nossa gratidão e alegria por aquilo que Deus faz. E é bom estar no meio do povo de Deus, irmãos. É bom nós podemos dizer uns aos outros, quando nós cantamos, que Deus é bom. Ele enche a nossa boca de riso. É Ele quem dá sentido para a nossa vida. É Ele quem restaura a nossa sorte. É Ele quem nos dá a felicidade plena. Este salmo convida a gente para parar um pouquinho na agitação da vida, para olhar a nossa trajetória até aqui e para reconhecer que Deus tem feito grandes coisas por nós. Deus tem feito grandes coisas por nós. Faça isso. Olhe um pouco a sua trajetória. Você verá que Deus tem feito grandes coisas por você. Neste salmo, nós somos convidados a expressar essa plenitude de alma pela manifesta bondade de Deus. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente deixa a graça passar despercebida diante dos nossos olhos? A gente é bom de reclamar. Gente, a coisa mais fácil do mundo é reclamar. Eu consigo fazer isso em segundos. Dona Elaine está ali para saber disso, né, Dona Elaine? Eu acho que você talvez não tenha tanta dificuldade assim para achar motivos de queixa. Mas esse salmo convida a gente a fazer um movimento contrário, sabe? Tirar aquela coisa que te tensiona, que te deixa ansioso, que te deixa agitado, que te deixa zangado. Sabe aquelas coisas que estão arrastando você assim para aquela condição, né, mais amargurada, você está ali bicudo, está bravo com alguma coisa? Deixa isso de lado um pouco. Olha os feitos de Deus na sua vida. Manifeste gratidão a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas entre nós. Peça a Deus para que Ele te dê essa leveza de alma, para que você possa dizer assim: nós estamos alegres, porque Deus tem feito grandes coisas entre nós. Só em Deus que a gente encontra a alegria assim. Mesmo em uma condição difícil como aqueles estavam. Só em Deus. Mas há um segundo movimento aqui. No verso 4, você vai notar que o salmista mesmo faz uma transição. Porque ele vinha falando das coisas passadas que Deus fez, quer dizer, Deus restaurou o povo e o levou de volta do exílio para sua terra ancestral. Agora, no verso 4, nós temos o tempo presente, em que o salmista faz uma oração. Ele acaba de dizer para todos nós que Deus restaurou a gente. E aí, o que ele ora? Dizendo: restaura.
Mas espera aí, ele não acabou de dizer que ele restaurou? Por que ele está pedindo para Deus restaurar? Ele vai dizer assim: restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Então, ele muda o tempo verbal e faz uma nova oração. E ele usa de novo a palavra restauração aqui. Sabe, essa palavra, ela tem o sentido que a nossa língua portuguesa emprega para ela, de alguma coisa que é restaurada, que é consertada. Não é? Em outras passagens, como em Oséias, capítulo 14, verso 2, ela tem um sentido de algo que se converte. Não é? Lá o texto diz assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Voltem-se para Deus. E essa conversão é uma restauração mesmo, é colocar-se naquela condição original em que a gente estava anteriormente e que de alguma maneira se deteriorou. É difícil a gente falar de restauração aqui no nosso contexto, porque aqui no Brasil a gente não tem muita tradição de restaurar as coisas. E às vezes quando restauram nem fica tão bom assim, né? Eu lembro que eu fui para Ubatuba um tempo atrás, eu passei por uma rua esburacada, eu falei assim, tem certeza que essa rua estava esburacada uns 5 anos atrás. E aí eu peguei uma fotografia antiga e vi que, na verdade, 15 anos atrás estava aquele mesmo buraco lá. Não é? E a gente não tem muito disso de restaurar as coisas, mas outras culturas valorizam mais esse trabalho de restauração. Um dia desse eu assistia um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, período fascinante e terrível da nossa história recente, né? Já tem 80 anos que isso aconteceu, mas os irmãos sabem, né, como ela destruiu completamente uma parte significativa da Europa, com seus grandes edifícios, né, antigos, históricos, né? Aquilo faz um mal para quem gosta de história, né? E, no entanto, quando a gente vai para lá e visita esses lugares, é impressionante como está tudo no lugar. Não é? Houve uma grande obra de restauração dos edifícios, dos monumentos, das igrejas e de tudo quanto foi destruído naqueles dias. É bonito ver uma restauração quando ela é feita. E o salmista aqui, ele está falando que Deus restaura, que Deus restaurou, mas que a gente precisa de uma restauração constante. A gente precisa de mais restauração hoje. Nós tivemos uma restauração ontem, mas a gente precisa dessa graça hoje novamente. E é assim que ele ora ao Senhor, ele diz assim: Senhor, retorna, faz mais uma vez. Nos dê mais uma vez a sua graça. Nós precisamos dessa graça. Aqui nesta oração há uma manifestação de uma dependência plena, permanente de Deus. Não basta aquilo que nós recebemos no passado, é como o maná que Deus mandava do céu. Ele bastava para aquele próprio dia. No dia seguinte ele já estaria azedo, ele não serviria, exceto na sexta-feira, porque no sábado não era para colher maná. Mas fora dessa condição, o maná era uma graça diária para alimentar o povo de Deus, e de alguma maneira isto nos ensina que nós também precisamos de uma graça diária da parte de Deus, que a restauração e as vitórias passadas que Deus deu, elas aumentam sim a nossa fé, foram essas coisas que, pela graça de Deus, nos trouxeram até aqui, onde nós estamos. Mas daqui para frente, nós precisamos mais. Nós precisamos mais, porque se deixar a gente sozinho, a gente faz o caminho de volta, a gente vai para a Babilônia, a gente não dá conta. Não dá conta. A gente precisa de Deus o tempo todo. Deus restaurou o seu povo, aquela terra ancestral, mas o salmista sabe que eles precisariam de mais. Eles precisariam voltar para a cidade, eles precisariam reconstruir os muros, as casas, o templo. Eles precisavam fazer isso, aliás, enquanto lidavam com a ira de povos inimigos, com a inveja dos seus vizinhos. Eles precisariam de coragem, precisariam de força, precisariam de disposição para as batalhas novas que ainda chegariam. Havia muita coisa por vir ainda. O salmista então pede uma coisa que só Deus pode dar. E aí, para ilustrar a maneira como Deus continua restaurando a vida da gente, ele usa uma imagem maravilhosa, poderosíssima, que são as torrentes do Negueb. O que é o Negueb? Negueb é uma região de deserto na Judéia. O deserto da Judéia é diferente dos desertos que a gente vê, por exemplo, na região da Arábia. Na Arábia, eles são arenosos. Na Judéia, eles são pedregosos. Quer dizer, o tom não é branco, é marrom. Né? Eles são pedregosos, montanhosos, irregulares. Tem muitos canyons. Não é? A cor predominante é essa cor mais acinzentada, amarronzada. O deserto do Negueb é árido, ele é seco, ele é normalmente destituído de vida,
e tem muitos perigos naquela região. E aqui o salmista está falando de um fenômeno que acontece sazonalmente naquele deserto. São rios sazonais que passam pelo meio do deserto de uma forma inesperada e incontrolável. Depois você procura no YouTube e digita lá torrentes do Negev, você vai ver uma imagem sensacional. É um fenômeno causado pelas chuvas que caem lá nas montanhas e que, na medida que elas saturam o solo, elas começam a descer e se a juntar e traz uma corrente de águas no meio daquele deserto seco. Então, de uma forma muito inesperada, sem qualquer evidência imediata que antecipe a chegada daquelas chuvas, de uma forma muito incontrolável, a torrente desce pelas montanhas e vai gerando vida no meio da morte. Aquele deserto vai sendo irrigado, e sabe o que acontece? Vegetação começa a nascer nele. Plantas começam a nascer naquele deserto. Vida começa a aparecer. Animais silvestres chegam para aquele lugar cheio de água e cheio de vida. E o que o salmista, então, ao usar essa linguagem que era tão familiar para o povo de Deus lá na terra da Judéia, é algo que todos eles conheciam tão bem, não é? E que é tão sensacional, é um fenômeno tão impressionante. E com isso, essa imagem poderosa, ele quer falar que a graça de Deus é assim, ela pode inundar a vida da gente, sabe? Mesmo quando a gente tem histórias de quando Deus já nos visitou, nós continuamos precisando de uma graça poderosa, como as torrentes do Negueb, que inunde as nossas vidas com graça, que encharque os nossos corações com graça. Aquelas ravinas do Negueb, elas vão estiar novamente. Não é? E quando isso acontecer, aquelas torrentes, quando chegam, quando inundam, vão fazer brotar de novo a vida e as sementes. E aqui o salmista ensina a gente a fazer uma oração assim: Senhor, visita a gente com esse poder, com essa graça transformadora. Ajude-nos, gera vida em mim, gera vida e frutos em mim. E ele vai ensinar que isso deve ser uma espécie de oração, de uma aspiração contínua da nossa alma. Que Deus continue trazendo vitalidade, que Deus continue trazendo força, que Deus faça vicejar o nosso coração com muito fruto. Porque na medida em que a nossa mente se ocupa em buscar as coisas que de Deus podem produzir fruto em nós, sabe o que ela vai fazer? Ao mesmo tempo, ela vai se desocupar daquelas coisas que nos tornam áridos, cínicos e distantes da parte de Deus. Daí a necessidade de uma oração permanente, para que Deus continue inundando com graça o nosso coração, porque ele tem sim a tendência de se tornar árido e seco. Nós somos assim, a nossa constituição humana, mesmo quando Deus nos restaura, ela ainda nos puxa para uma condição que o apóstolo Paulo vai dizer que ele faz aquilo que não deseja, e ele precisa esmurrar o seu corpo. É claro que ele usa uma linguagem figurada para dizer que nós ainda lutamos, gente, com as contradições da alma, do coração, com o pecado que nos acossa, com as tentações, com o desejo, às vezes, de sair para os lados, para as laterais, com o relaxamento espiritual. E é por isso que a gente precisa buscar a face de Deus, que é poderoso para trazer vida até mesmo para um deserto árido, como nas torrentes do Negueb. É uma oração de visitação nas nossas vidas, na nossa igreja. E pensando na igreja, eu gosto de lembrar um pouco da trajetória da nossa própria igreja. Faz 35 anos que eu estou aqui nessa igreja. E Deus tem me dado a graça de ver muitos momentos de visitação muito especial da parte dele. Mas também de ver momentos de muitas lutas, muitas lutas. O ano de 1997, por exemplo, foi um ano muito difícil para a nossa igreja, em que nós vivemos uma fase de transição, 2 anos antes da chegada de pastor Gilson. E foi um tempo de dificuldade, um tempo de diminuição, de encolhimento, famílias que deixaram a nossa igreja. Até que mais uma vez Deus nos visita com graça. E em outros momentos históricos, com as crises econômicas que enfrentamos aqui no Brasil, por exemplo, no começo dos anos 2010,
em que muitas famílias nossas precisaram deixar a cidade, buscando oportunidades de trabalho em outros locais, o que também significou um tipo de encolhimento e lutas que a gente enfrentou, e pessoas amadas que ficaram enfermas, e aqueles anos pareciam assim muito duros. Mas sabe de uma coisa? Na medida em que essa palavra de graça vai sendo semeada, não é, que ela vai sendo trazida, e vai dando sustentação para o povo de Deus, há momentos em que Deus, por sua vez, com muita graça, vem, como essas torrentes do Negueb, trazendo nova vitalidade, trazendo ânimo, trazendo alegria, trazendo novas disposições. Então aqui a gente tem uma palavra que é voltada para o povo de Deus. Mas eu também quero que você considere, no seu na sua caminhada pessoal para com Deus. Meu irmão, minha irmã, se você sente que a sua vida está árida, que essa graça passada de Deus está muito distante, parece que ela já não serve para te sustentar hoje, você pode se voltar para Deus agora mesmo, seu coração, pedir uma graça restauradora, clamar que Deus dê vida naquelas ravinas desérticas. E sabe de uma coisa? Deus ouve essa oração, porque essa é uma oração que agrada ao Senhor. Deus se alegra em visitar o seu povo, em atender a oração daqueles que buscam-no sinceramente. Porque aqui, o que o salmista deixa claro para a gente, que é Deus mesmo quem tem o poder, é Ele quem tem a força, não somos nós. É Deus quem tem as rédeas da nossa história, é da história dos homens nas suas mãos. É Ele quem busca e restaura o seu povo. É Ele quem transforma o pranto em riso. É Deus que faz o impossível. Então Deus pode trazer essa torrente também nas nossas vidas, uma torrente de bênçãos espirituais. Pode te renovar, te fortalecer, te levantar, restaurar o brilho do seu rosto. Em Jesus você pode ter os seus lábios cheios de riso, cheios de alegria. Você não precisa mais, de alguma maneira, ficar preso a traumas, a experiências ruins, a relacionamentos machucados. Essas coisas não devem definir quem você é. Mas você pode dar lugar a um tipo de alegria que só as torrentes da graça de Deus traz. E você pode fazer essa oração junto com o salmista: restaura, Senhor, restaura, restaura. E por fim, os últimos dois versos. Na parte final, o salmista vai lembrar que a nossa semeadura também acontece. E que nós também colhemos como expressão da graça de Deus. Olha o que ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse terceiro ponto é a alegria dos frutos futuros. O salmista lembra da nossa semeadura e dos frutos que vêm dela. Ele conclui esse salmo aqui usando uma nova imagem. Uma imagem que também é típica do deserto. Quer dizer, o agricultor que vivia na Judeia naqueles dias, ele fazia o seu trabalho difícil da semeadura, naquele solo difícil, para alimentar sua família, para alimentar os seus animais. E ele dependia de que Deus mandasse as suas torrentes, que Deus mandasse as suas chuvas. E quando isso acontecia, então ele via mais tarde a colheita e ele podia trazer os seus feixes para casa. O tempo do exílio, de alguma maneira, representa para o salmista algo mais ou menos assim: era Deus semeando, mas também era o povo semeando. Era uma semeadura de fé. Eles semearam por suas orações, por seus clamores, por seus temores e dúvidas que colocaram diante de Deus. E agora, quando restaurados, eles colhem esses frutos de uma vida renovada, que deu um novo sentido, uma nova direção para eles. Na nossa vida cristã, na nossa vida na igreja, nós somos chamados a entender que as lutas que a gente passa, o trabalho que a gente tem, as coisas que a gente semeia, mesmo que a gente não consiga antecipar tão facilmente os frutos, pela graça de Deus, mesmo com toda a fragilidade nossa, não passam despercebidas diante dos olhos de Deus. Não passam, não passam. Deus nos dá frutos, irmãos, de boas semeaduras que nós fazemos, de boas semeaduras que nós fazemos.
A nossa vida cristã não é fácil. Eu sei que não é. Eu sei que não é fácil para você. Sei, não é fácil para mim. Envolve lutas. Lutas. Que muitas vezes vão exigir paciência, vão exigir espera, vão exigir perseverança. Eu tenho uma parreirinha de uvas lá em casa. Essa parreirinha eu plantei por meio de um galinho que o meu pai podou da parreira lá da casa da minha mãe. Era um galinho sequinho. Aí ele falou assim: olha, coloca esse galho em um vaso e você põe esse vaso um pouquinho de terra com substrato, deixa bem irrigado, abafa bem, que ele vai brotar. Não dava para imaginar que um galinho daquele ia brotar, mas ele brotou mesmo. Fiz do jeito que ele falou, ele brotou. Aí saiu ali uma folhinha. Eu vi aquela folhinha e falei assim: puxa, que legal. E aí ela foi crescendo. Aí eu peguei aquele galinho com algumas folhinhas e plantei num nicho de terra que eu tenho lá em casa. Mas era tão pequenininho, né, não parecia que um negócio daquele ia vingar. Mas olha, você precisava regar todos os dias, né? A dona Helena, ela prepara uma água com banana, casca de banana, né? E a gente começou a regar aquela plantinha com aquela água de banana. E a danada da parreira começou a crescer. Até construí um pergolado para ela se enrolar nela, e ela começou a crescer, e aquele galinho tão fininho, que daria para quebrar sim, né? Ele se tornou um tronco grosso, né? E ele foi então se enroscando naquele negócio todo e começou a dar muita folha, e folha, 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 e ficou lindo. Aí meu pai chegou com um alicate e cortou tudo. E eu falei assim: pai, mas você vai matar a minha parreirinha. Aí ele falou assim: não, filho, você precisa podar. Você precisa podar, porque senão ela não dá fruto. Precisa podar, senão não dá fruto. Sabe o que aconteceu? Em dezembro passado, eu tive as minhas primeiras uvas. Né? E aí ela cresceu mais ainda. E aí o pai foi lá e podou de novo. E toda vez eu fico com o coração na mão, achando que vai morrer minha parreirinha. E não é que a danada começou a sair folha de novo? E já tem até umas uvinhas nela, bem pequenininhas. Eu quero dizer com isso, gente, que a semeadura, não é, a poda, às vezes, parecem duros. Parece que não vai dar em nada. Parece que a gente não consegue ver lá na frente. Essa imagem da agricultura que o salmista usa aqui, para eles era uma coisa assim muito vivaz, não é? Muito típica do seu dia a dia. Eles precisavam, claro, que Deus mandasse as chuvas, que Deus mandasse os ventos, que Deus mandasse as condições para que aquela planta crescesse, para que ela desse frutos. E ele vai dizer que às vezes a semeadura é assim, ela é dura mesmo. Como a vida cristã é dura. Mas essa perseverança para a qual nós somos chamados, a paciência de aguardar, e o trabalho da gente fazer as podas que precisam ser feitas, trazem uma promessa maravilhosa para a gente, de que vai ter frutos. Aqui ele fala de feixes de frutos. Às vezes a gente vai precisar fazer algumas podas na vida da gente. Podas. Mesmo quando as folhas parecem muito vicejantes, muito bonitas, elas sugam a energia. Eu descobri isso. Elas sugam a energia do fruto. Você tem que tirar essas folhas para que a árvore possa produzir fruto. E às vezes a gente precisa tirar algumas folhas, tirar algumas coisas da vida da gente, para que a gente possa produzir frutos. E nem sempre isso é fácil. Às vezes isso é doído, mas o salmista está dizendo que quando a gente vai fazendo isso, semeando com lágrimas, nas dificuldades da nossa vida, do nosso dia a dia, que mais tarde a gente vai colher feixes de frutos, cheios de alegria. Imagina agora um povo restaurado, que volta para sua terra ancestral, e que agora pode voltar a plantar na sua própria terra. E essa imagem na agricultura é usada aqui para mostrar como Deus opera na vida da gente. Como é Deus quem restaura, como é Deus que continua restaurando, e como é Deus quem traz frutos. Nós somos chamados a perseverar na semeadura, a regar a terra dos nossos corações, a podar os galhos e esperar os frutos. E eles vêm, irmãos. Os frutos vêm, porque a graça nunca falha. É Deus mesmo quem faz a colheita. Por isso, eu chamei essa nossa mensagem de a colheita de Deus. É Deus mesmo quem faz a colheita. Nós veremos os feixes da graça de Deus nas nossas mãos. Deus semeou a graça nos nossos corações.
por meio do sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo, para que nós possamos colher o fruto da vida eterna. E eu quero até dizer para você que nos assiste, você que está aqui, que quem sabe ainda não depositou a sua fé em Jesus. Você pode fazer isso hoje. Você pode fazer isso agora, lá no seu coração, em uma oração. Porque a semente da graça de Deus é lançada diante de você pelo Evangelho. E você pode pedir a Deus que prepare o seu coração para que ele fertilize essa semente da graça e traga os frutos de uma vida transformada, de uma vida nova. Mas se você já está aqui, já recebeu a fé e já é crente em Jesus Cristo, eu quero lembrar você que, mesmo quando a semeadura é difícil, mesmo quando as podas parecem machucar a gente, haverá um tempo de colheita. Haverá um tempo em que você vai colher frutos da fidelidade, frutos da esperança, frutos da fé, frutos da perseverança. Deus frutifica aquelas coisas que são semeadas pela graça dele. Vale a pena. Vale a pena esperar e continuar implorando que Deus mande as torrentes do Negueb para irrigar a terra do seu coração. Faça isto. Se você é crente e sente que seu coração está árido, você pode pedir a Deus que regue essa semeadura que já chegou em você, porque ela vai produzir muitos frutos e você vai experimentar a alegria de vê-los. Essa imagem final, irmãos, para concluir, sabe que ela aponta para uma coisa muito maior do que o salmista experimentou na volta do exílio. Ela vai muito além disto. Porque o que ele via na volta do exílio era uma restauração ainda parcial. Mas o que está diante do povo de Deus é uma restauração plena, definitiva. Um dia, tudo aquilo que nós semeamos nesta vida, com lágrimas, com orações, com serviço, com fidelidade, com esperança, com perseverança, vai ser colhido com cânticos. Sim, não apenas esses que nós cantamos aqui, mas os cânticos celestiais, na eternidade, diante do Senhor, a colheita que Deus vai fazer no fim dos tempos. Nós não veremos apenas os nossos feixes terrenos, mas os feixes divinos, os frutos eternos, da glória incontestável prometida nas Escrituras. Ela passa por todas as páginas da Bíblia, e mesmo numa passagem que fala aqui do exílio e das coisas imediatas que se viram após o exílio, ela está apontando lá para frente, lá para o futuro, dizendo que um dia o povo de Deus estará reunido, cantando ao Senhor, cheio de alegria, cheio de gozo. De modo que as nossas lutas e perrengues e a perseverança que Deus preservou no nosso coração, ela trará frutos lá na eternidade que a gente não consegue nem imaginar. Está além da nossa capacidade de imaginação. Haverá uma grande colheita da parte de Deus. Por isso, nós não podemos jamais desanimar de semear, mas seguir com firmeza, debaixo da graça de Deus, porque Ele vem e vai colher os seus frutos, para a glória dele mesmo, para o nosso bem. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos frutos. Agradecemos pelos frutos que nós temos em Jesus Cristo. Agradecemos pelos frutos que nós temos no Evangelho. Agradecemos pelos frutos que o Senhor mesmo traz para nós. E rogamos que esta seja uma grande realidade na nossa vida, na vida da nossa igreja. Em nome de Cristo. Amém.